Procurador jurídico de município. Como alcançar essa carreira? Quais os grandes desafios? Quais as coisas mais interessantes? Como funciona na prática? Assista esse vídeo até o final, que um procurador jurídico de município, o Dr. Sérgio Correia e eu vamos te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Tiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, em que a gente conversa sobre uma carreira jurídica muito interessante, a de procurador de município. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário, muitas vezes contando com a colaboração de amigos que atuam nas áreas também. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que nós trazemos para cá. Como eu disse, a ideia hoje é conversar sobre uma carreira jurídica extremamente importante, que é a carreira jurídica de procurador de município. E eu estou aqui com um grande amigo, foi meu colega na graduação em Direito na Universidade Estadual de Londrina, o doutor Sérgio Correia, que é procurador do município de Londrina. Boa tarde, Sérgio, tudo bem aí? Boa tarde, Thiago. Tudo ótimo. E você? Tudo bem aqui também. Eu queria que você contasse para a gente exatamente qual que é o cargo que você exerce. Eu sou procurador do município, aqui na cidade de Londrina, que, dentre as diversas carreiras da advocacia pública, né, que englobam a advocacia pública estadual, federal, autarquias, no meu caso específico, é a advocacia pública do município de Londrina. Certo. Nós temos no Brasil mais de 5 mil municípios. Quem advoga, quem representa os municípios em juízo são sempre procuradores. O ideal e o constitucional, do nosso ponto de vista, seria isso. Mas a gente sabe, né, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, nem todas as cidades têm uma população grande ou estrutura para organizar uma procuradoria em carreiras, como é o nosso caso, mas, via de regra, cidades maiores, como é o caso de Londrina, cidades até cerca de 100 mil habitantes, boa parte, sim, possuem procuradorias organizadas formalmente. E aí, o acesso ao cargo de procurador, essa é uma dúvida que eu entendo que bastante gente que se dispõe a nos assistir tem, né, poder advogar para o município, representar em juízo, fora dele, o município e tudo mais, pode ser uma coisa bastante interessante. Como que é o acesso ao cargo de procurador de município? Sim, no caso das cidades que possuem a procuradoria constituída como um cargo público efetivo, o acesso é obrigatoriamente via concurso público. Foi o caso do meu ingresso junto ao quadro do município de Londrina, via concurso público. Perfeito. Faz quanto tempo que você é procurador do município? Desde 2014. Eu estou lá desde 2014, então lá se vão, esse ano, completaria 8 anos de procuradoria. Tá velho também. Pois é, nós dois. Deixa eu, 8 anos atrás, não era praticamente nem nascido ainda. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma dica, você que então se preparou para prestar o concurso, mas tem alguma dica prática, ou ainda que bastante teórica, para quem fala, olha, eu quero ser procurador de um determinado município, ou quero ser procurador de município. O que essa pessoa deve fazer aí para otimizar a sua preparação para os concursos que ela vai enfrentar? Sim, eu acho que antes da gente entrar numa questão especificamente prática, de matérias que a pessoa deve focar, eu acho que para qualquer carreira jurídica, a primeira coisa que a pessoa deve saber é conhecer essa carreira, saber exatamente o que essa carreira faz, saber se ela tem o perfil para essa carreira, porque isso é uma coisa que a gente acaba se deparando em todas as áreas, né? Não só na Procuradoria Municipal, na advocacia privada, a gente... então, o ideal é que a pessoa que está numa preparação, seja para sair da faculdade e escolher a carreira que vai seguir, seja a pessoa que já se definiu pela carreira do concurso público e está em dúvida entre as diversas carreiras jurídicas que tem disponível, conheça bem essa carreira. Tente se aprofundar, converse com quem é da área, saiba o que faz exatamente, e a partir de então, comece a focar o seu estudo nessa área, né? Especificamente com relação a uma procuradoria municipal ou uma advocacia pública em geral, né? A advocacia pública em geral, ela lida
com duas grandes áreas, né? É a contenciosa e a consultiva. A gente lida muito com direito administrativo, direito público em geral, né? Tributário, ambiental, prestação de serviços públicos em geral, e na área contenciosa, necessariamente com direito processual. Então, assim, o foco em direito administrativo e as demais áreas de direito público, eu acho que é o essencial, é o principal. E voltando especificamente para carreiras de procuradorias municipais, cada edital vai acabar prevendo um certo conteúdo de legislações locais. Aqui no nosso município, por exemplo, a gente vai ter legislação que trata da previdência específica do servidor, o estatuto do servidor, normas de postura locais. Então, em geral, as matérias de direito público e, a partir do momento que você definiu o edital que você vai estudar, focar também nas normas locais, que isso pode ser realmente um diferencial na hora do concurso. Eu queria destacar que você me deixa muito feliz como professor, porque você chama atenção para dois pontos que me parecem bastante importantes. Eu sempre procuro conversar isso com os meus alunos. O primeiro ponto, que é de extrema importância para o qual você chama atenção, é no sentido de que a pessoa precisa se preocupar em conhecer qual que é o trabalho que ela vai realizar, né? Porque tem gente que pensa em concurso, eu vou prestar concurso para qualquer coisa, o que é estrategicamente ruim, porque daí ela vai estudar errado, mas é uma tragédia de vida também, né? Porque a pessoa pensa em vencimento, ela pensa em férias, ela pensa em previdência, estabilidade, mas ela, às vezes, passa ao largo do foco de preocupação que ela vai precisar trabalhar para fazer jus a isso que vem como contraprestação. Isso não é o principal, né? E a vida dela vai ser marcada por aquela rotina. A gente vai conversar já um pouco sobre isso. E o segundo ponto é essa necessidade de identificar nos editais, de ter estratégia. Eu costumo dizer que quem estuda para concurso tem praticamente um emprego, não um emprego, mas aquele é o trabalho da pessoa, né? Ela tem que ter uma rotina com horário para começar, horário para terminar, tem que ter disciplina, tem que ter momento para acordar e tudo mais, porque se ela tiver aí de orelhada, tem gente muito empenhada estudando para alcançar resultados melhores do que ela, né? Então é bastante bacana esses pontos para os quais você chamou a sua atenção. E usando tanto essa palavra bacana, que denuncia tanto a minha idade também, eu queria saber de você o que é que você considera mais bacana aí da rotina, né, dessa questão do trabalho aí de um procurador de município. Sim. Bom, tem bastante coisa legal. Eu acho que, assim, a primeira coisa que a pessoa deve saber a respeito do trabalho da Procuradoria do Município e da advocacia pública em geral, como o próprio nome diz, é uma área de advocacia. Nós somos advogados, nós advogamos para o poder público municipal. Aliás, isso é um ponto interessante. Eu acho que muitas vezes a pessoa que está na graduação não tem conhecimento do que exatamente faz um advogado público. Ela pode confundir com o papel de um defensor público ou até de um advogado do gestor público, do prefeito, do governador. Mas não, nossa atuação é em nome da pessoa jurídica pública. Então, assim, eu particularmente, eu gosto de ambas as áreas, tanto da consultiva quanto do contencioso. Talvez eu tenha uma certa predileção para a área consultiva, porque ela permite que a gente se aprofunde em questões que a gente nem imaginava. A gente está ali sanando dúvidas que o executivo tem, né? Então, surge uma problemática nova. Atualmente, eu estou na área de pessoal, né, hoje atuo na área de pessoal, mas já atuei em outras áreas lá dentro. Até se você quiser, depois, num próximo momento da conversa, a gente pode aprofundar nisso, porque eu acho interessante. Então, hoje, na área de pessoal, a gente tem tido uma discussão muito atual a respeito da aplicabilidade das regras de aposentadoria do regime geral para o regime próprio, para o nosso regime previdenciário do servidor. Houve muita modificação com a nova emenda constitucional, e não só isso, sempre aparecem coisas novas para a gente estudar, e a consultoria é a área em que a gente tem mais variedade de temas para se aprofundar, para estudar, e exige e permitem que a gente dê uma oxigenada, inclusive, no trabalho. Eu gosto do contencioso também, apesar de que nem sempre a gente consegue o resultado esperado, por melhor que a gente faça o trabalho, mas também é satisfatório, quando a gente vê a dedicação nossa dar um fruto.
Então, acho que assim, o bacana é a gente poder lidar com questões atuais, questões extremamente relevantes, questões que estão em discussão hoje perante os tribunais superiores. Via de regra, as nossas questões, apesar de a gente tratar muito de lei local, são debatidas no STF, são questões atuais debatidas no STF. Então, a gente está em contato direto com questões extremamente atuais, questões extremamente relevantes, e talvez esse seja o ponto mais satisfatório do meu trabalho. A gente lida com a defesa do interesse público, a gente lida com aquilo que é de interesse de todos os cidadãos. Quem não conhece intimamente o trabalho da Procuradoria do município pode achar que a gente atua defendendo o governo, mas não, nós não somos uma advocacia de governo, nós somos uma advocacia de Estado, advocacia do ente público e do interesse público que ele representa. E isso, fazendo até uma reflexão enquanto eu te respondo, para mim é o mais bacana, é saber que a gente está lá defendendo a coletividade, até de uma forma anônima, e muitas vezes com um julgamento contrário daquele que não conhece a intimidade do nosso trabalho. Interessante, muito bacana, principalmente se a gente pensa em um regime de república, na acepção etimológica da coisa e tudo mais, essa compreensão de que a advocacia pública ela atua como uma defesa de Estado, então, do povo, né, dessa terra e tudo mais. Só é uma perspectiva muito, muito, muito bacana mesmo, independentemente de quem seja o governante da vez, porque os governantes vêm e vão, a república está aí, né? Se permite, posso até fazer um acréscimo com relação à questão consultiva, que eu acho que também, nem sei se seria um ponto que você iria abordar, mas me parece relevante para destacar a importância da advocacia pública, né? A gente falou lá atrás sobre a dificuldade de municípios pequenos constituírem a advocacia formal, né? Então acaba o oposto daquilo que é do interesse público, o governante que assume o posto indica as pessoas que são próximas a eles para defenderem, para representarem judicialmente e para assessorarem o município. No caso de procuradorias como a nossa, que são constituídas por servidores de carreira e que gozam de estabilidade, da tão mal falada estabilidade, nós temos uma prerrogativa de defender essencialmente o interesse público. Então, exemplificando numa área consultiva, a gente tem a prerrogativa de dizer para o prefeito algo que não é do interesse dele, algo que é contrário àquilo que ele imaginava ser possível. Então, de repente, o prefeito imagina que tal situação é legal, ele quer dar andamento àquela situação, mas nós o alertamos, falou, prefeito, ou governador, ou quem quer que esteja sendo o representante do executivo desse órgão. Essa forma não pode ser feita. É ilegal, não pode ser tomada essa iniciativa. A nossa prerrogativa da estabilidade nos permite fazer isso, nos permite dizer não quando a gente deve dizer não, nos permite defender a legalidade e o interesse público, mesmo que o interesse do gestor seja contrário ao interesse público. Então, talvez essa seja a forma mais clara de representar a nossa defesa do interesse público. Sem dúvida, muito interessante. É aquilo da gente precisar entender que determinados custos são investimentos da perspectiva do interesse do povo e não exatamente despesa, né? Então, parece que aí o que custa uma procuradoria está muito relacionado a essa ideia, olha, é o povo investindo na sua própria segurança aí, de liberdade funcional, de estabilidade e tudo mais. Bom, a gente falou de uma parte bem boa, agora a gente precisa também, em atenção a quem nos assiste, falar também, eu quero jogar a bola para você, pensando em duas perspectivas. A gente pensou na parte bacana, né? Eu queria que você contasse para a gente o que você considera mais desafiador e também o que é da rotina de um procurador de município que te faz lembrar da origem etimológica também da palavra trabalho, né? O tripalho, um instrumento de tortura, aquele negócio que você fala assim, nossa, eu não acredito nisso, mas afinal de contas é meu trabalho, faz parte. Exato. Vamos lá, né? Não, mas é importante mesmo, eu acho que ninguém deve ser pego de surpresa, todo mundo sabe que não existe trabalho 100% satisfatório, e se existe, eu gostaria de encontrar essa pessoa. Se nem todo mundo sabe, todo mundo deveria saber, né? Que exatamente. Esses momentos assim fazem parte de uma rotina de trabalho também. Pois faz parte. Eu acho assim,
somando os prós e os contras, a gente tem muito mais prós do que contras. Mas óbvio que existem situações que não são tão agradáveis, como você mesmo falou da questão de trabalho, etimologia de tortura. Bom, nós somos uma representação judicial de órgão público, representação judicial e extrajudicial de órgão público. E hoje o maior litigante do judiciário é o poder público, sem a menor sombra de dúvidas, em uma escala absolutamente desproporcional. O que é ruim, o que tem reflexos ruins, inclusive no próprio judiciário, que acaba se vendo obrigado a trabalhar por produtividade, o que compromete algumas vezes a qualidade, a gente entende isso. Então, assim, via de regra, nós trabalhamos com um volume que para um advogado privado poderia ser financeiramente interessante, mas descomunal do ponto de vista prático. Hoje, na Procuradoria do Município, nós temos ativos mais de 100 mil processos. Provavelmente muito mais do que isso, provavelmente é perto disso somente na execução fiscal. No meu setor de pessoal, eu imagino que nós devemos ter hoje, em 5 procuradores, cerca de 8 mil processos, 9 mil processos, não tenho o número exato, mas é um volume grande. E muitas vezes ele acaba sendo repetitivo, e muitas vezes o judiciário firma um entendimento que a gente pode não concordar, que a gente entende judicialmente incorreto, e pode ocorrer desse entendimento se consolidar. Então, a gente trabalha muito com volume, com dedicação, mas acaba sendo repetitivo e não muitas vezes gratificante, por a gente ver essas situações se consolidando. Esse é técnica, materialmente falando, né, do dia a dia, é uma situação que não é das mais agradáveis. A estrutura da Procuradoria do Município, de Londrina especificamente, ela é muito boa, relativamente falando, né? Mas a gente já tem estudos no sentido de que, para o volume atual o nosso quadro, que hoje é composto por 36 procuradores, não é suficiente para fazer jus à nossa demanda. Então nós temos, e isso eu estou falando de uma procuradoria bem estruturada. Então, se você pegar outros municípios, muito provavelmente a situação é mais delicada. Municípios menores, a gente sabe de casos aqui da região em que há uma demanda grande para um procurador de carreira, 2 procuradores de carreira, e o cara acaba tendo que ser generalista, o que, por sorte, não é o nosso caso aqui. A gente consegue se especializar, nós somos divididos em 7 áreas de conhecimento grandes aqui. Então, eu imagino que, assim, existem desafios que eu não enfrento e que, muito provavelmente, municípios menores enfrentem, ou municípios maiores enfrentem, e que eu não tenha conhecimento. Mas o trabalho em si pode ser maçante, muitas vezes, e isso pode ser um empecilho para algumas pessoas, que é uma diversidade que talvez a advocacia privada proporcione, nem sempre, né? Você pode dizer melhor do que eu. Interessante. Eu tenho também uma outra questão que eu acho que é bastante importante para quem nos assiste, que é a seguinte: já ouvi de algumas pessoas de carreiras públicas o seguinte: olha, a pessoa, ao abraçar isso aqui, ela tem que saber que ela vai ter que tomar determinadas cautelas, da perspectiva profissional, isso aqui, e até da perspectiva pessoal. Por exemplo, a pessoa vai ter que saber que nunca mais na vida dela ela vai poder ir, sei lá, ao supermercado de tal ou qual jeito, porque a sociedade espera dela alguma coisa. Queria que você dissesse se você enxerga que há cautelas, aí, restrições que um procurador de município consciente fala assim: não, olha, esse tipo de coisa, para quem decide abraçar bem a carreira, a pessoa tem que se preocupar, ter cautela no exercício profissional nesse sentido, na vida pessoal. Isso aqui, você acredita que tem alguma coisa que você poderia contar para quem nos assiste aí? Eu, particularmente, não vejo grandes mudanças na minha vida antes e depois. Eu continuo vivendo minha vida da mesma forma. Eu acho que a gente tem uma carreira discreta, não muito, talvez não tão exposta como seria uma magistratura, ou até um exercício de um cargo de promotor, ou delegado de polícia, algo assim que talvez seja mais visado em alguns aspectos, né? Eu acho que, assim, o bom senso vale para tudo. Não há nenhuma cautela especial. Óbvio que, se você, a partir do momento que entra num serviço público, você traz o seu padrão de comportamento externo, pode ser aferido no seu dia a dia, principalmente quando ele causa alguma repercussão. Então, assim, eu acho que nada especial, apenas o bom senso. Acho que não há nada particularmente preocupante nesse sentido. Interessante. Bom, é uma pergunta extremamente deselegante, mas é o que todo mundo pergunta nos comentários aí depois, mas afinal de contas, quanto que ganha um procurador de município para eu saber se vale a pena
sentar e estudar para esse tipo de coisa, me sujeitar a abrir mão de outras coisas para querer ser procurador de município? Certo. Eu acho que depende muito do município. Aqui, especificamente, no caso do município de Londrina, nosso vencimento básico inicial, eu não me recordo exatamente, mas acho que ele está em torno de 5 mil. Nós temos outras verbas que são agregadas a isso. Imagino que no início de carreira, hoje, o valor seja próximo a 10 mil reais, algo assim. Existem municípios em que há uma remuneração consideravelmente maior e outros que provavelmente a remuneração é inferior. E também existe um grande diferencial de município para município, que é a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios, o que pode majorar em muito essa remuneração. Existem municípios em que a remuneração atinge o teto constitucional em decorrência do pagamento de honorários advocatícios. Especificamente aqui em Londrina, ainda não há a percepção de honorários, em que pese nós entendermos que há uma autorização legal e constitucional para esse pagamento. É uma discussão à parte, não vem ao caso aqui, mas nos municípios em que há essa possibilidade de pagamento, a remuneração pode se tornar bastante interessante, em decorrência do acréscimo dos honorários advocatícios de sucumbência. Perfeito, bem interessante. Tem plano de carreira? No município de Londrina, nós temos um PCCS organizado para todas as carreiras públicas, né? Ele prevê a promoção, tanto por conhecimento, a partir de estudos, seja uma pós-graduação, sejam cursos com uma carga horária específica, quanto por merecimento. Então, sim, nossa carreira, ela progride ao longo dos anos, dentro das tabelas remuneratórias, a partir das promoções que o servidor consegue cumprir os requisitos para tanto. Muito interessante. E aí, eu queria saber se você tem alguma outra dica para quem nos assiste, uma mensagem final aí, uma coisa assim, para a gente ir se encaminhando para o encerramento desse bate-papo tão bacana. Perfeito. Eu acho que assim, acho que o principal para quem está interessado em seguir uma carreira jurídica é aquilo que a gente tratou mais atrás, que é conhecer justamente essa carreira. E eu acho extremamente interessante essa iniciativa sua, te parabenizo pela iniciativa de trazer para os seus alunos, para o pessoal que te acompanha nas redes, ter um contato mais profundo com cada uma das carreiras jurídicas e poder tomar uma decisão mais embasada. Mas eu acredito que, além disso, o mais interessante seja, para quem está na faculdade ainda, tentar um contato mais próximo com a área de interesse, seja por estágio, seja conversando com profissionais da área, e para quem ainda já está prestando concursos ou está indeciso para que ramo seguir depois de formado, converse com o pessoal da área. Via de regra, as pessoas são acessíveis, via de regra, as pessoas são solícitas quando você chega com uma dúvida que muito provavelmente essa pessoa já teve lá atrás. Ela já teve que bater a cabeça em algum momento para saber para que rumo seguir. Então, procure, converse, não tenha vergonha. É a melhor forma de você escolher algo que pode te fazer feliz ou frustrado por um bom tempo da sua vida. E, mais uma vez, eu te parabenizo pela iniciativa, eu acho muito bacana isso e agradeço a oportunidade. Legal. Eu que te agradeço, na verdade, por dispor do seu tempo para conversar com a gente, levar mais conhecimento para quem nos acompanha aqui, a gente desmistificar um pouco aquilo de que o curso de Direito forma advogado, juiz ou promotor só, né? É um leque de carreiras aí, e aí é interessante quando a gente pode conversar com alguém que de fato vive aquilo, como é o teu caso. O papo foi muito, muito bacana. Eu espero que a gente tenha oportunidade aí de conversar sobre outros temas, inclusive de caráter técnico de direito, do interesse da advocacia pública também. Eu espero que a gente possa repetir esse tipo de experiência aí outras vezes. Muito obrigado mesmo, viu, Sérgio? Eu que agradeço e estamos à disposição sempre que precisar. Legal. Eu queria convidar quem nos assiste a interagir com a gente por meio dos comentários aqui embaixo, contando para a gente de onde é que nos assiste e o que é que faz, se a pessoa já é advogado público, se a pessoa é estudante que se interessa, se é um profissional de outra área que é curioso e tudo mais, tá bom? Eu também queria convidar vocês a continuarem navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que nós falamos sobre a rotina do advogado empresarial, do advogado corporativo. E queria te pedir também, de novo, por favor, para se inscrever aqui embaixo, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá certo? Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Valeu.